8h47, nós seguimos com liberdade de opinião. Nesta quarta-feira, dia 26 de maio de 2021, saímos do Rio e vamos a Brasília para ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Olá, Alexandre, bom dia, boa quarta-feira, hein? Bom dia, Colombo. Vamos direto aos assuntos de hoje. Vamos lá, Alexandre. Falando sobre o depoimento de ontem, a CPI da pandemia da secretária do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, que prestou depoimento por quase 6 horas aos senadores. E segundo os senadores que são mais próximos da oposição, ela contradisse o ex-ministro Pazuello sobre a data em que o ministro Pazuello disse que foi informado sobre a crise de Manaus, crise de oxigênio. Mayra afirmou que a má condução dos governos do estado do Amazonas e da prefeitura de Manaus foi a responsável pelo colapso na saúde por lá e citou uma série de problemas que encontrou quando chegou à capital amazonense. A gente não tinha um controle, um gerenciamento de crise, a gente tinha resolução de situações como políticas de apagar incêndio, não havia planejamento estratégico para o enfrentamento da doença. Nas unidades básicas de saúde, nós não tínhamos triagem. Os pacientes que chegavam com Covid eram misturados com pacientes sem Covid, se contaminando mais. A gente não tinha testes para isolar as pessoas com a doença, para que não houvesse novas pessoas contaminadas. Nós não tínhamos seguimento telefônico, nem de nenhuma outra forma, para os doentes que estavam em casa. E o que me causou mais estranheza é que nós temos uma população de participantes do sistema de saúde, de trabalhadores da saúde, chamado agentes de saúde, e em Manaus eles eram mais de 1.200 e eles foram dispensados das suas atividades. A CGEDS treinou em uma semana esses profissionais, pediu à secretaria para incentivar o retorno ao trabalho dessas pessoas e ofereceu termômetro e oxímetro para triagem domiciliar. Isso era uma medida simples que já deveria ter sido adotada. Alexandre, nós separamos aí um trecho, pequeno, evidentemente, do depoimento da secretária, que durou quase 6 horas. Então, a partir desse trecho, eu queria que você dissesse para todos nós qual foi sua impressão a respeito do depoimento de ontem, momentos mais importantes. Eu ficaria curioso ouvindo ela falar desse caos lá na saúde de Manaus, o que estariam pensando os dois senadores que eram governadores, o Omar Aziz e o Braga, porque caos assim não se faz da noite para o dia, É algo que ao longo do tempo vai sendo semeado. Outra questão da contradição, para quem observou bem o depoimento do general Pazuello, ele corrigiu a data. Na hora que ele falou de segunda-feira, eu disse, não, foi na sexta, E ele depois corrigiu, Mas, olha, foi um desastre para os senadores que fizeram perguntas, É um espetáculo que não pode parar. Eu falei aqui ontem que poderia haver um massacre contra ela, mas ela que massacrou os senadores, foi o oposto, E o que a gente viu, o senador Renan Calheiros começou com a infeliz ideia de falar no Holocausto dos judeus na Alemanha, usando isso na retórica, foi muito, muito infeliz. Depois ele teve um ato falho dizendo aqui não tem pena capital, uau! E lá no final, o presidente da comissão, Omar Aziz, falou aqui não se crucifica. Parece que tem um martelinho batendo na consciência deles sobre pena capital, sobre crucificação, essas coisas. Mas, enfim, eu acho que foi uma aula magistral. Magistral não no sentido de grandiosa, mas de mestre, magíster. Ela foi muito firme. Ela deu uma aula para os senadores, em primeiro lugar, de que firmeza não é autoritarismo, que vem colorido de uma ideologia totalitária. Não. A firmeza é uma quantidade de fatos, de informações, de raciocínio que é convincente. Ela demonstrou isso para todos os senadores. E houve momentos de grosseria, uma grosseria que eu diria, olha, será que essa geração está esquecendo aquela linda cultura masculina que é do cavalheirismo em relação às mulheres? Eu acho que, porque houve ameaças assim. Eu anotei aqui o senador,
presidente da comissão chegou a ameaçá-la dizendo: a gente não quer ser deselegante com a senhora. Uau! Né? E cada vez que o relator dizia com todo respeito, vinha algo grosseiro, como foram grosseiros alguns senadores. Né? Mas isso, a grosseria quando há falta de argumentos. Isso é fácil de a gente entender. Né? Houve senador aí que ficou balbuciando na hora que exigiu dela. Foi com 11 assessores do Ministério da Saúde para Manaus. Levou algum intensivista? Levou alguém que foi cuidar de paciente? A senhora levou? Ela disse, sim. Quantos? 300. Aí o senador perdeu o chão, né? Ficou balbuciando. E, então, é como o Sidney lembrou, despreparo, mas também um pouco de carência de uma certa postura para fazer perguntas. Fazer perguntas é um embate entre ideias, cérebros, inteligência, raciocínio e não agressões. Em suma, ela é professora, né? Ela é professora também e ela é médica de crianças. Então eu diria que ela tratou pediatricamente, né, de convencer, de demonstrar para os senadores, às vezes as frases dela pareciam estar desenhando para ser mais bem entendidas, né, que vida vem em primeiro lugar, ideologia vem bem depois. Colombo? O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, afirmou que a reconvocação do ex-ministro da Saúde, Pazuello, à CPI será aprovada hoje na sessão que começa daqui a pouco, entre 9 e 9h30, junto com outros vários requerimentos que vão determinar quem serão os próximos depoentes na comissão. Hoje não tem depoimento. O senador Aziz afirmou que as mentiras de Pazuello estão aparecendo e que a comissão não pode ser desmoralizada. As mentiras estão aparecendo, não sou eu que estou dizendo, são contradições, né? Agora, se o ministro vier para cá sem nenhum habeas corpus que protege, né, não tenha dúvida que não será da mesma forma como foi a última vez. Nós não vamos ser desmoralizados. Estão tentando. Vocês veem que nas reuniões tentam, né? De todas as formas, eu tenho mantido ali o controle, mas sempre é uma coisa para tentar desmoralizar. Alexandre, como é que você avalia essa fala do presidente Omar Aziz, que parece ter perdido a paciência com supostas mentiras, ele entende serem mentiras, do ex-ministro Pazuello? Bom, ele faz uma ameaça aí, né? Da última vez veio com habeas corpus, agora não. Ou seja, ele está ameaçando de cadeia, né? Eu vou te prender. Né? Aí a fraqueza, a fragilidade exige uma certa, perdão, mas não vamos usar o eufemismo, uma certa fanfarronice, né? Então vem essa ameaça. Agora é interessante ele falar em contradição. Eu anotei aqui a frase que nós acabamos de ouvir, ele diz assim: as mentiras estão aparecendo, não sou eu que estou dizendo, são contradições. A frase toda é uma contradição, porque ele está dizendo e diz que não está dizendo, que são mentiras, né? E por duas vezes ele demonstra essa preocupação da desmoralização da CPI. Ele fala duas vezes: nós não vamos ser desmoralizados. Sempre há alguma coisa para tentar desmoralizar. Ou seja, ele está preocupado com esse risco da desmoralização da CPI com essa sessão que a gente viu ontem. Colombo? O Supremo deve dar outro habeas corpus para o general Pazuello a partir dessa declaração do presidente da CPI. É recomendável que o ex-ministro Pazuello busque a mesma proteção que obteve no primeiro depoimento no Supremo Tribunal Federal, Alexandre? Eu acho que o advogado de Pazuello deve estar atento a essa declaração que acaba de ser feita. Isso já pode ir para o pedido, né? Porque há a ameaça, há a perspectiva de haver limitação ao seu direito de ir e vir, né? Que é o objetivo do habeas corpus, que eu possa ter o meu corpo livre, né? Então é possível que isso, eu acho que é evidente que o advogado vai usar esse argumento, vai ser importante, né? É o que dá, quer dizer, a fraqueza, né? Quando
quando acho que sou fraco, né? Aí eu tento mostrar que sou forte. O presidente da CPI, Omar Aziz, disse também que, além do ex-ministro Pazuello, será reconvocado a prestar depoimento à CPI o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, além de membros do segundo escalão da pasta, que, segundo ele, também terão a convocação aprovada provavelmente hoje. O motivo, segundo Aziz, divergências entre as falas de Pazuello e Mayra Pinheiro em relação a diversos pontos, em especial sobre o colapso da saúde, falta de oxigênio em Manaus, sobre o desenvolvimento do aplicativo Tratikov. Há razões, Alexandre, para que a gente consiga justificar, compreender a possibilidade de reconvocação do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de outros membros do Ministério da Saúde? Bom, parece que a CPI olha para dentro de si mesma e diz assim, e agora? O que a gente faz? Vamos começar tudo de novo, vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Né? Ou é o direito de espernear, também é uma questão que ela precisa considerar que ela pode prorrogar o seu desgaste. Mas, enfim, vale a pena ver de novo, né? O que a gente viu aí nesses últimos depoimentos, vale a pena ver de novo, vale a pena a reprise. Vão tentar de novo. Opa, não deu, vamos outra vez. Eu acho que é mais ou menos assim que a gente vê. Afinal, eles vão se reunir hoje, até vão se reunir hoje mais tarde, Colombo. É 9h30 que ele anunciou ontem a sessão de hoje, porque provavelmente é por causa da ressaca de ontem, né? Que vão descansar um pouquinho mais para começar a reunião, que vão avaliar certas questões aí que estão caindo assim de maduras, né? Que é essa questão aí que o Caio Junqueira mostrou, por exemplo, de desvios do dinheiro que foi para os estados e municípios, né? Aliás, Alexandre, já mais de uma vez integrantes da CPI falaram na eventual necessidade de, para dissolver eventuais contradições, fazer acariações entre depoentes. Pazuello e o responsável pela Pfizer, na época aqui no Brasil, agora na América Latina, Pazuello e a secretária Mayra Pinheiro. Você acha que a CPI vai chegar a esse ponto, Alexandre, de colocar depoentes que têm versões supostamente diferentes para o mesmo fato, frente a frente? Eu acho que tira as dúvidas, né? Porque sai uma narrativa assim, sai outra assado. Ontem, por exemplo, ela derrubou assim, fragorosamente aquela narrativa da bula, de fazer um decreto para fazer bula. Ela mostrou que uma empresa para colocar mais uma indicação na bula são milhões de investimento para fazer o teste nas pessoas, né? Então, eu acho que é muito bom, né? Bota ali lá o presidente latino-americano da Pfizer, bota o ministro Pazuello, frente a frente, pronto. Resolve a questão, né? Eu acho que é uma boa. Eu acho que seria até indispensável para uma espécie assim, bom, acabou. A verdade é essa, o fato é esse. Estão os dois aí dizendo isso assim, assado. Um documento que foi encaminhado pela Controladoria Geral da União, a CPI, revela um prejuízo potencial de 164 milhões de reais entre março do ano passado, 2020, e abril deste ano, 2021, envolvendo possíveis irregularidades na utilização de recursos públicos por 21 estados em despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia da Covid. Direcionamento em processos de licitação, estou falando aqui de algumas possíveis irregularidades. Direcionamento de licitação com acerto prévio entre licitantes e agentes públicos, superfaturamento na aquisição de bens ou prestação de serviço, utilização de empresa fantasma, adulteração e falsificação de documentos, empresas sem capacidade técnica e operacional para vender os produtos que prometeram vender a órgãos públicos. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse documento que a CGU levou à CPI. Ele deve servir como instrumento hoje para a convocação de governadores, prefeitos, ex-prefeitos, Alexandre?
Certamente, né? Ou a CPI continua a se desmoralizar se não fizer isso, né? Aliás, essa é a reportagem que eu vi do Caio Junqueira a respeito desse assunto. Me parece que ontem, com certeza o governador de Brasília, e me parece que foi o governador do Piauí também, que deram reagiram a isso, né? Agora, interessante, o governador do Piauí, o Piauí é o campeão em valores, né? É o campeão em valores. O campeão em número de casos é Pernambuco, né? Segundo esse relatório, segundo a reportagem mostrada pelo Caio Junqueira. E é um valor bem alto. Imagina só, eu estive vendo os estados que ficaram fora, já tem escândalos conhecidos, né? Parece que não está na lista, por exemplo, Santa Catarina, o governador de lá foi afastado, né? Agora, sabe o que é? Bom, não são apenas estados e o Distrito Federal, não. São órgãos públicos, são aquelas entidades privadas sem fins lucrativos, né? Aquelas organizações sociais. Rio de Janeiro conhece bem os escândalos que envolveram essas OAS, né? Então tem tudo isso. Foi feito o levantamento, 53 casos de corrupção, de fraude, de desvio, de falcatrua, de superfaturamento, né? Então, a questão toda é a seguinte, é que eles ficaram aí mais de um ano de abstinência do que estavam acostumados, com estatais como a Petrobras, com bancos privados, como Caixa Econômica, né? Ligações com empreiteiras, negociatas, dinheiro entrando fácil. Estavam com um ano de abstinência. Aí chegou o dinheiro livre, o dinheiro da emergência, o dinheiro dispensando licitação. Aí foram com sede ao pote, né? Como a gente vê alguns casos assim que são evidentes, foram com sede ao pote. Então, e agora, claro, esse dinheiro não é da mãe Joana, não é dos marcianos, é o dinheiro nosso, é o dinheiro do público que paga impostos, né? E paga muito imposto, né? E nós, o público que paga imposto, que sustenta isso, é que tem que ficar indignado e exigir que a CPI, né, nos dê satisfações a respeito desse dinheiro. Colombo? Alexandre, vamos acompanhar juntos então a sessão que começa daqui a pouquinho e amanhã, 8h20, a partir das 8h20, nós voltamos a conversar aqui no Liberdade de Opinião. Bom dia para você. Bom dia, Colombo. Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.